Olá, sou o Paulo Gomes, sou pianista da área de jazz aqui no Porto e tenho 64 anos. Nasci numa freguesia do Concelho de Matosinhos que se chama Perafita. Olha, eu desde que me lembro de existir, eu sempre gostei muito de música. Apanhei música das pessoas que viviam em minha casa, mais velhos do que eu, os meus pais e os meus irmãos mais velhos, e daí eu vi desde música clássica, música sul-americana, a minha irmã, que é a geração Beatle mesmo, que era adolescente nos anos 60, quando os Beatles estavam a bombar, e o meu irmão, que é um bocadinho mais velho do que eu, e que apanhou uma geração de música que eu adoro, que foi aquele rock sinfónico, os Genesis, os Pink Floyd, os Yes, os Jethro Tull, essas bandas. E, e essas, se calhar, foram as primeiras bandas de culto para mim, bandas que eu adorava e que depois fui comprando discos, fazer discografia, principalmente Genesis, Pink Floyd. E isso era uma influência enorme na minha vida, era mesmo uma coisa muito importante. Eu tinha um leitor de cassetes ao lado da cama à noite, lá estava a ouvir umas coisas até adormecer. E, e essa relação com a música, com os músicos que me influenciaram, foi esta durante muitos anos. Depois apanhei fase já dos YouTube e essa fase já foi a fase final dos meus ídolos serem todos dessa área da música. Depois eu conhecia desde muito pequeno um tipo chamado Raul Marques, não é o Raul Marques trompetista, é chamado Raul Faria Marques, que era pianista, que tinha estudado no conservatório. E nós, com os nossos 20, dávamos muito bem. Ele tinha uma Diane com um leitor de cassetes, e foi aí que eu ouvi, foi a outra pancada que eu apanhei depois dos Genesis e dessas bandas, foi o Keith Jarrett, que tinha acabado de lançar um trio, aquele fabuloso trio no início dos anos 80. E depois também, por tabela, o segundo pianista que eu ouvi muito, que era o Oscar Peterson, que eu achava que aquilo era impossível de se fazer num piano, e continuo a achar. Isso foi uma etapa muito importante para mim, porque, porque me levou para esse tipo de música, e o resto, quer dizer, eu continuo a ouvir, gosto muito de ouvir essas bandas de blues dos anos 70, mas passou muito à história quando comecei a ouvir essa, e depois veio o Miles, e depois vem essas, e depois uns trazem os outros, e foi aí que eu comecei a ligar-me a esta música. E foi também com o Raul Marques que eu tive assim umas aulas de piano, assim um bocado Roscoe, a ouvirmos aquilo e a tentarmos seguir a estrutura. Nós seguirmos uma estrutura de um tema que o Keith Jarrett estava a tocar, já era uma vitória. A gente saber que isto vai estar no início do tema, outra vez aquilo, era mesmo uma coisa engraçada. E eu achava, porque não tenho tradição nenhuma de música na minha família, e a música era uma paixão, mas nunca punha a música como um dia ser uma profissão para mim. E o Raul foi importante também nisso, porque o Raul era profissional, tinha feito o curso de conservatório, dava aulas numa escola, num liceu em Lessa da Palmeira, fazia uns gigs aqui nos bares aqui no Porto, a tocar bossa nova e coisas assim, e portanto aquilo para mim foi assim uma revelação. Depois também, ao mesmo tempo, abriu a Escola de Jazz do Porto, foi tudo um bocado ao mesmo tempo, nesses meados dos anos 80. Abriu a Escola de Jazz do Porto, e eu ia lá, no primeiro ano que a escola abriu, eu ia lá ver uns concertos que havia ao fim de semana. E depois tinha lá os prospectos e tal, para as pessoas se inscreverem, e eu inscrevi-me na escola. E essa foi uma terceira pancada, porque comecei a lidar com a música. Saiu-me com todo o carinho o Carlos Azevedo para me dar aulas de piano, porque o Carlos, ele estava a fazer o superior de piano clássico, claro, não havia ensinos de jazz aqui, e portanto era um gajo com muita cultura, muito mais cultura musical do que eu, era e é.
Mas ele já sabia muito pouco mais do que eu andava lá a partir dos discos do Jarrett em casa e do Peterson e dos outros todos. E então ele teve esse primeiro ano, ficamos amigos, isso já foi há 40 anos, ficamos amigos até hoje, mas ele não sabia muito mais. Então no ano a seguir, a escola, os Barreiros, o Mário e o Pedro, sobretudo, e o Eugênio, de alguma maneira, convidaram o Marlajinha para vir aqui dar aulas à escola de jazz. Então o Mário vinha aqui de 15 em 15 dias e estava uma tarde inteira a dar aulas a 3 gajos, que era eu, o Carlos Azevedo e o Manel Beleza, de Braga. Eu dava 2 horas de piano a cada um, individual. Depois à noite ainda dava uma aula de grupo, de harmonia e improvisação. E então eu fiquei lá a dar aulas, porque isto é mesmo assim, é um tipo com um olho aberto em terra de cegos. Isto não havia cultura nenhuma desta música. A escola foi muito importante porque juntou ali as pessoas. E foi ali que eu conheci o Carlos, que eu conheci o Mário Santos, que eu conheci a Fátima Cerro, que eu conheci muita malta que depois acabam por ser meus companheiros de viagem durante muitos anos, e profissional e não só, e pessoal. Pá, não me lembro mesmo, mas eu lembro-me de uma cena que é os meus pais que não tinham nenhuma ligação à música, à ligação instrumental ou cantada à música, ficavam muito surpreendidos porque eu tinha os meus 5 anitos, assim, ainda não andava na escola, e nós estávamos a ver televisão numa sala assim ao lado da cozinha, e estávamos a ver, e aquilo tinha um genérico, uma música qualquer que passava, um cantor, ou não sei o quê. E eu saía da mesa, ia para a sala onde está o piano, para a sala de estar, e eles começavam, eu lembro dos meus pais virem assim à porta da sala e ficarem a olhar para mim, muito surpreendidos, porque eu estava a tocar a música que eles tínhamos acabado de ouvir na televisão, e os meus pais, onde é que tu aprendeste isso? E eu, sinceramente, eu não compreendia aquilo, porque os meus pais, que me faziam tudo muito melhor do que eu achava que se os meus pais quisessem, sentavam-se ao piano e tocavam aquela música muito melhor do que eu, com acompanhamentos, com tudo. E eu ficava assim, eu ouvi agora na televisão, e os meus pais achavam que eu tinha um defeito qualquer, e puseram-me numa professora particular em Matosinhos, a Alberta Lima, e andei lá assim 2 ou 3 anos a fazer a iniciação, mas depois desisti daquilo. Mas, mas por isso não me lembro da primeira música, mas provavelmente uma das primeiras terá sido Os Parabéns a Você, porque nas festas assim punha-se maestro ao piano, enquanto os outros cantavam. Olha, o ambiente era muito bom, o ambiente aqui no Porto. Eu não estou a dizer que agora é mau, mas estou a dizer que era muito bom porque havia muitos sítios para tocar. Havia mesmo muitos sítios para tocar. Não havia clubes de jazz, não era isso, mas havia muitos sítios onde se tocava covers, onde se tocava funk, bossa nova. E nós, quando íamos fazer esses sítios, metíamos lá sempre o nosso pezinho de jazz lá no meio. Tínhamos umas baladas, umas coisas assim, porque não eram sítios para se tocar jazz puro e duro. E, desses sítios, os que me relembro, assim, os que me recordo com mais carinho, com mais importância, era o Splash, no Centro Comercial de Dallas, aqui na Avenida Boa Vista. Lá nas catacumbas, entrava-se no centro comercial, demorava-se um quarto de hora a chegar ao Splash. E o Peixote no Campo Alegre. Depois um monte de bares que havia na Ribeira. Na Ribeira, do lado de Gaia, do lado do Porto, havia só naquela áreazinha ali, havia uma dúzia de bares. O Duque da Ribeira, havia o Mercedes, o Meia Cave, o Postigo de Carvão, havia uma porrada de bares ali. E é uma história engraçada que me marcou, foi no Splash. Era um bar muito caricato porque aquilo tocava-se. A gente acertava lá com o Américo, ou com o Oscar Branco, o ator, que era um dos donos daquilo, e o outro que era o baixista, guitarrista, o Carlos Araújo. Então marcava-se, e era uma semana, começava-se a tocar ao domingo até sábado. E tocava-se da meia-noite às 4.
Era um horário muito engraçado. A maior parte dos bares fechavam às 2, tocava-se até à 1h30, 2 menos um quarto, mas ali tocava-se até às 4 da manhã. E era um sítio espetacular porque, para além do bar ser muito bonito, boas condições para os músicos, tinha um bom palco, estava sempre cheio de gente. E os músicos que estavam a tocar na cidade, que eram muitos, acabavam de tocar às 2 da manhã e iam para o splash ou fazer umas jams e tocávamos juntos ou simplesmente beber copos e ouvir música. Então aquilo era assim um sítio espetacular. E ali conheci duas pessoas que foram muito importantes na minha vida e na música também. Foi um saxofonista brasileiro que tinha aterrado aqui no Porto. Ele tinha vivido 10 anos no Rio, ele é do Nordeste, depois tinha vivido na Alemanha, depois viveu em Lisboa e depois gostou muito de viver aqui no Porto e assentou praça aqui, que era o Sábio Araújo. E ele fez sensação quando chegou aqui, porque não havia ninguém aqui ao nível do Sábio a tocar saxofone. E então falava-se muito que estava aí um gajo, um black brasileiro que tocava para caraças e não sei o quê. E então um dia estou a tocar no splash e o Sábio entrou e esteve um bocado a ouvir música e depois vem assim ter comigo entre duas músicas e chega ao pé de mim com um papel e uma esferográfica a pedir-me o meu número de telefone porque tinha gostado de ouvir e eu vou-te falar, não sei o quê. E eu estou todo contente, dei-lhe o número. Então passado, não sei se foi logo no dia a seguir ou 2 dias depois, foi logo muito perto, telefonou-me para fazer um gig num bar. E fez um quarteto que era eu, o Sábio, claro, eu, o Hélder Gonçalves, baixista dos Clã e fundador dos Clã, e um baterista que eu não sei o que é feito dele, que é um gajo que chama Miguel Guerra. E com esse quarteto eu aprendi imenso porque toquei muito. Nós tocávamos muito. Aqui estes bares do Porto e depois estendia-se um bocadinho para Espinho, havia assim uns spots também, Aveiro, para cima Póvoa, Vila do Conde houve um clube de jazz até, chamado Clube Atlântico, foi um clube também importante, e onde toquei imensas vezes. E depois para cima Braga, o Café Viana era um sítio obrigatório. E nós tocámos muitas vezes. E depois começámos a sair do Porto. O Sábio arranjava umas coisas em Bragança, em Castelo Branco. E fui com esse grupo pela primeira vez ao Hot Club, onde toquei muitas vezes em Lisboa. Fui com o Sábio. E para acabar a história do Sábio, o Sábio depois foi para o Algarve. E depois ainda tivemos outra vez uma ligação porque ele me telefonou a dizer que queria gravar um disco porque tinha um contacto na Alemanha para concertos, mas que tinha que ter um disco gravado. E então veio o Sábio do Algarve, o Pedro Gonçalves, baixista, que já morreu, que foi fundador de uma banda depois que se deu que falar aí os Dead Combo, uma cena pop alternativo. O Pedro Gonçalves, conhecido pelo Pisso, e o de Lisboa, e o Acácio Salero, que vivia em Viseu. Vieram os três ter comigo a minha casa, ensaiámos e no dia a seguir fomos para a Numérica, para Passos Brandão, e gravámos esse disco, que foi assim o meu primeiro disco para uma editora, para sair pela Numérica. Fomos à Alemanha fazer concertos, tocámos num festival em Munique e não sei o quê. Foi um gajo muito importante, o Sábio, no meu percurso. E ainda no Splash conheci um gajo que apareceu lá com uma trompeta assim às costas e que veio tocar connosco de Jam Session. Era um chaval muito novo, tinha ganho um prémio qualquer importante aí de jovens músicos, que era o Eduardo Santos. E o Eduardo era um trompetista espetacular, mesmo muito acima da média também. E com ele fiz N projetos, o Quinteto da Fátima Cerro, era com o Eduardo, e era um bocado eu, o Eduardo e a Fátima que geríamos aquilo. E fizemos muitos concertos, gravámos um disco, ele criou uma editora, a Upbeat, que infelizmente ele morreu muito novo, como devem saber. Ele morreu com 30 anos e estava a fazer uma nova editora, ainda gravou um disco do Carlos Barreto também, para a editora. E foi era um tipo super dinâmico e muito bom trompetista. Depois também fiz um projeto com ele engraçado, que era Barcelona-Porto Quarteto, porque ele tinha vivido em Barcelona, então nós íamos para Barcelona tocar nos clubes, mas íamos tipo 15 dias, não tínhamos uma noite livre, tínhamos os 15 dias a tocar em sítios diferentes.
Barcelona e Grande Barcelona. Tocámos naqueles clubes. Era um contrabaixista e um baterista de lá, gajos que tinham tocado com Tete Montólio, eram gajos assim super experientes. E eu e o Eduardo depois trazíamos cá, fizemos também concertos aqui em Lisboa, no Funchal, fizemos assim, fazíamos uns tours às vezes com esse grupo. E o Eduardo, muito mais do que a música, foi um dos meus melhores amigos e da Fátima. Frequentava imenso a nossa casa e nós a casa dele, íamos de férias juntos, tínhamos a cena das motas que nos unia também, ele de mota com uma namorada, às vezes com outra, vinha connosco e íamos fazer, e fazíamos gigs, nós íamos tocar para a Galiza, tocávamos muito para lá e frequentemente íamos de mota e aproveitávamos o passeio e íamos passear para a Galiza, íamos acampar e uns fritos e fazer os gigs. E esse também foi quer dizer, eu mais cedo ou mais tarde iria conhecer estas pessoas, mas a coincidência é que foram as duas pessoas que eu conheci num bar, que foi incrível aqui no Porto, que era o Splash. E quando falo desses bares que existiam aqui no Porto e nos arredores do Porto, como eu disse, eram bares que não eram provavelmente clubes de jazz, a gente tinha que fazer música adequada aos espaços, não é? Bossa nova e funk e essas coisas. Mas depois abriu, nos anos 90, abriu uma casa que foi muito importante para os músicos de jazz aqui da praça, que foi o B-Flat em Matosinhos, nos anos 90. Foram dois franceses que abriram aquilo, o Frédéric e o Louis Léger, que tem um bar em Olhão, já lá toquei. E aí não, era um clube de jazz assumido e foi um sucesso aquilo estava sempre cheio de gente e foi espetacular, fazia música à semana. Depois passou por várias mãos, passou pelas mãos de um senhor chamado Sr. Inocêncio e depois passou pelas mãos do Ferro, não sei se passou por outros, mas o último proprietário daquilo do espaço foi o António Ferro. Mas passou também, ele estava ali à beira da Câmara, num espaço porreiro, numa cave. E depois é indiscutivelmente importante também falar no Hot Five, que tinha esta casa onde estamos, que é o antigo cinema no Nalvers. Eu vi muitas sessões de cinema aqui, um cinema assim um bocado alternativo, que passava aqui no Nalvers, e que teve a casa lá em cima, que teve o primeiro Hot Five lá em cima na Batalha, que infelizmente fechou. E que era uma casa cheia de carisma. Também uma casa para tocar jazz, como quiseres. O que quiser. Eu toquei lá antes do Alberto Índio lá estar ser o dono do espaço. Não me lembro, era um Pimenta. Fernando Pimenta. Era um Fernando Pimenta. Isso. E ainda toquei lá nessa altura. E pronto, e fechou, sempre cheio de estrangeiros e foi uma casa. Foi uma espécie do splash daquela altura dos anos 80, depois ali mas vocacionado para o jazz e para o blues. É uma casa que não podia deixar de mencionar. E ao falar do Hot Five e do B-Flat primeiro e depois do Hot Five, também me parece importante falar num espaço que existiu em Braga, chamado Clássico Jazz Bar, lá em cima no Bom Jesus, que era um espaço espetacular, grande, com um piano de cauda e com todas as condições. Os donos são os aficionados de jazz, o Chico Rocha e o Carlos e a Flor Bela. Um sítio onde foi muito feliz, como diz o outro. E até tem uma história engraçada, que eu estava lá a tocar em duo com um contrabaixista. E quem é que eu vejo entrar na sala? O Brad Meldau. O Brad Meldau tinha estado a tocar no Salvo Erro no Teatro Circo, e depois o organizador, que era o organizador do Festival de Jazz de Braga, o Zé Carlos Santos, e o Zé Carlos disse-lhe: oh, queres beber um copo e não sei o quê? Então vamos aí a um sítio, está lá um pianista do Porto e não sei o que mais. Então eu estou a tocar e entra o Brad Meldau, passa assim à beira do piano e eu, ai, tirei-me daqui. E foi engraçado, estive a tocar para o Brad Meldau e depois fui para a mesa beber copos com o Brad Meldau e com o Zé Carlos. Foi uma história engraçada. E agora, uma história com piada é que o Manel Beleza, pianista de Braga, estava lá a assistir também.
E depois veio para a mesa com o Meldau. E o Manel Beleza chorava a rir-se, porque eu dizia-lhe assim: Ó Manel, isto estávamos assim a conversar os quatro, mas entretanto o Meldau falava qualquer coisa com com o Zé Carlos, em inglês, claro, e eu dizia ao Manel em português: Ó Manel, e se a gente matasse este gajo agora aqui? Pá, olha, a fama era imediata. Amanhã estávamos nos noticiários, na Jazz Times, na Downbeat, Meldau assassinado em Braga. E opa, íamos ficar famosos para matar um gajo destes. E o Manuel Beleza ria-se. E depois passava o cozinheiro, aquilo tinha um restaurante muito bom. E passava o cozinheiro lá embaixo no balcão, que era o Pérez, grande cozinheiro. E eu dizia, e eu da mesa, como ele dá ao meu lado, eu, ó Pérez, traz a faca maior que tiveres da cozinha. Pá. E o Pérez assim, o quê? E o Beleza a chorar em lágrimas. Portanto, perdi essa oportunidade. Olha, nessa altura, bem, começando pelos músicos com quem eu tocava, eu na escola já se fiz com contacto e a amizade com o Pedro Arreiros, que foi um contrabaixista com quem eu toquei imenso em vários projetos. Tocava muito com o Mário Teixeira na bateria. Por exemplo, esse quinteto da Fátima Cerro era com outro músico com quem eu toquei muito e quem também sou muito amigo, que é o Zé Lima. Eu, o Zé Lima, o Mário Teixeira na bateria, o Eduardo Santos e a Fátima. Depois tocávamos muitas vezes com um baterista de Lisboa, que era o Bruno Pedroso, que também vinha aqui muitas vezes tocar e ficámos amigos, um baterista incrível, de altíssimo nível. E esse disco até da Fátima, umas faixas é com o Mário Teixeira, outras é com o Bruno, porque eram os bateristas que tocavam. Se fôssemos lá para baixo era com o Bruno, cá para cima era com o Mário. Portanto, esses eram músicos com quem eu tocava muito, mas nesse quinteto não estava o Pedro Barreiros, o Paulo Pinto, um guitarrista desaparecido em combate, não sei o que é feito dele, acho que vive aqui na zona do Grande Porto, mas retirado, um guitarrista que eu ouço os discos que gravei com ele e ainda hoje fico, uau, o gajo tocava muito bem, e tinha um som próprio. Mas depois, músicos, bem, toquei com imensos músicos, tocávamos todos, o Mário Santos, tocávamos uns com os outros, não é? Não havia assim muitos músicos aqui na cena. E até uma coisa curiosa é que quando precisávamos, havia mais interação com músicos de Lisboa do que há hoje. Por necessidade. Por exemplo, eu se tinha assim um concerto importante e que eu precisava de um contrabaixista seguro e de peso, e criativo ao mesmo tempo, artista. Se o Pedro Barreiros aqui no Porto não estivesse disponível, eu ficava com muito poucas opções se não ligar para o Bernardo Moreira para Lisboa ou algo assim. Bateristas, antes ainda da fase do Acácio, por exemplo, que foi um baterista com quem também toquei muito, não tínhamos grande alternativa se não chamar o Bruno Pedroso, por exemplo, seria a minha primeira opção. Portanto, havia mais interação por causa disso. Aliás, já falei com o Bruno muitas vezes sobre isso, porque é que eu deixei de o chamar tantas vezes cá acima, porque apareceu uma geração de músicos aqui com muitas competências e que não havia essa necessidade. Claro que é mais fácil a gente trabalhar com músicos daqui, porque há ensaios, há essa ligação. Agora, na cidade, nessa altura, eu começo por me lembrar de pianistas, que eram os meus concorrentes, que são pessoas que eu por quem tinha muita admiração. O Carlos Azevedo, andava muito aí debaixo das pontes a tocar, o Telmo Marques, um grande amigo meu que também desapareceu em combate, que era o Luís Portugal. Éramos muito amigos, também amigos de férias e de frequentarmos a casa uns dos outros. E depois falar em teclistas, é impossível não se falar de dois velhos amigos e grandes músicos, que é o Miguel Braga e o André Sarvi, que eu lembro de nos anos 80 vir aqui para hoje chama-se Plaza, aqui o hotel na Avenida Boa Vista, na altura chamava-se Meridian, e o bar do Meridian era um sítio espetacular para se ouvir música, porque estava o André e o Miguel
portanto não tinha baixista, porque eles fazem paleiras ou baixos com a mão esquerda, ou não sei quem, baixistas passaram a história ali, e um baterista que era o Zé Rato. E esse trio era espetacular. E depois tocavam muito bem os três e tinham grandes recursos e tocavam todos os dias, aquilo é uma banda super rodada. Portanto, eles tinham estado na Madeira antes, o Miguel e o André tinham estado uns anos na Madeira. Mas depois quando vieram para aqui são dois músicos espetaculares. E pronto, isto para falar dos pianistas. Havia várias bandas, havia umas bandas de uns uruguaios que viveram aqui. Um deles ainda vive, pelo menos um, que é o Pancho Tarabia, que vive em Espinho, o percussionista. Mas na altura havia também o Diego Ebeler, que era um pianista, que também fomos colegas na escola de jazz. Dávamos aulas os dois lá. Um grande guitarrista chamado Ricardo Fabini. Um grande baterista chamado Nelson Cedrés, que depois voltaram para o Uruguai. Esses. O Diego Ebeler foi daqui viver para Madrid, acho que ainda lá está. Foi com o Raul Marques, mas o outro Raul Marques, não o primeiro que eu falei há bocado, o Raul Marques, o trompetista, que tinha o Raul Marques e os Amigos da Salsa, que era a banda que também andava por aí muito a tocar. E depois ele foi fazer esse projeto para Madrid e o Diego Ebeler foi com ele. Sei lá, há muitos outros que não me recordo agora. Havia músicos também, quer dizer, isto é um bocadinho por esferas. Estes que eu estou a falar andávamos todos na mesma esfera. Mas depois havia músicos que, por exemplo, tocavam em casinos e restaurantes, que tocavam, quer dizer, tinham um emprego fixo. Nós não, nós andávamos aí a tocar nas tascas. E então havia, sei lá, o André e o Miguel também, de certa forma, tinham esse emprego. Eles tocavam todos os dias no hotel. Havia o Alberto Jorge, o Paulino Garcia, que tocavam no Casino de Espinho, outros tocavam no Casino da Póvoa. Portanto, isso era uma outra esfera com quem eu não me lidava muito porque a gente não se cruzava aqui nas tascas. E depois ainda havia outra esfera que era muito limitada, que era as esferas que não andavam a tocar nestas tascas, mas iam a tocar no Rivoli ou no Carlos Alberto ou assim. Mas era pouca gente na área do jazz e talvez o único que me lembro do jazz que andava nessas andanças era o António Pinho Vargas, que tinha um quarteto com os dois barreiros, o Pedro e o Mário, e com o Zé Nogueira no saxofone. E isso foi um quarteto importante aqui na cidade, não importante neste nível das tascas, mas importante porque faziam coisas de melhor nível. Aliás, eu comecei a ver o Pinho Vargas e os Barreiros e o Zé Nogueira em palcos e estava longe de imaginar que ia ser grande amigo do Pedro e que ia partilhar tantos palcos com o Pedro e discos e aventuras. Portanto, são esferas diferentes. Olha, estrangeiros não havia muito, tirando essa questão dos uruguaios que viveram aqui, não havia muita ligação. Os estrangeiros que nós víamos aqui a tocar não interagíamos com eles, que eram os estrangeiros, era o Pat Metheny ou o Miles, como eu vi aqui no Coliseu, o Pat Metheny que vi não sei quantas vezes. Eram esse tipo de músicos com quem a gente não interage, né? Vê os concertos e sai de lá e vai se suicidar. E olha, lembro-me de um baterista, que é uma coisa engraçada para ficar aqui registado, um baterista que era jugoslavo, da antiga Jugoslávia, que se chamava Zlato, não sei porque nunca me esqueci do nome deste gajo, Zlato Kausic. Não sei se lê Kausic ou qualquer coisa assim. E o Zlato era assim, aparecia aí tipo de paraquedas no verão, aparecia por aí, e como o gajo tocava muito bem, sempre havia concertos com o Zlato. E então lembro-me de fazer concertos curiosos com ele, por exemplo, numa Azenha, que era um bar da Azenha, que era ali, era uma antiga Azenha no Rio Ave, que estava ali perto de Vila do Conde. Era um espaço muito engraçado no meio do nada, só Pinhal e o Rio e a malta, mas aquilo cheio de gente. E lembro de lá tocar com o Zé Menezes, no saxofone, outro também da altura da escola de jazz, e com quem também toquei. E lembro de lá tocar com o Zlato, Kausic. E lembro de um concerto também com o Zlato, assim fora do vulgar, que foi num festival
ali para Espinho, não me lembro agora o sítio, em que eu toquei com o Zelato Caucique na bateria, com o Rui Azul, homem que andou também aí muito nas cenas do jazz mais marado às vezes, e, e com o Vítor Rua. Foi o único concerto que eu fiz com o Vítor Rua e tive muito gosto em o conhecer, porque é um dos fundadores da banda do GNR. Que foi até uma coisa engraçada, foi uma polémica engraçada que se falava aí, tipo fofoca, porque ele zangou-se com o Reininho e depois quem é que tem o nome do GNR, e então a malta seguia aí a novela, e depois o Vítor Rua ainda fez álbuns em nome do GNR, sem o Reininho, sem o Toli, sem aquela malta, o Romão, e tive a oportunidade de tocar com ele nesse concerto lá para Espinho, e isto a propósito dos estrangeiros, com o Zelato Caucique, mas não me lembro assim de grandes interações. Opa, quem não tem, não é? Há sempre histórias engraçadas, mas eu lembro que aqui há uns anos o Alberto Jorge andava a fazer uma compilação dessas histórias, e quase um livro de anedotas, mas verdadeiras. E eu lembro dele se matar a rir com uma história que eu estava a tocar num auditório aqui no Grande Porto, não vou dizer aonde, com um quarteto. Lembro perfeitamente que era Pedro Barreiros com o Mário Teixeira e a Fátima a cantar. E nós estávamos a montar as coisas no palco e estava lá um assistente da sala e o piano estava assim muito deslocado para o interior do palco e eu pedi-lhe ajuda para ele, para colocarmos o piano no sítio. E o homem, assim, mais velho que nós, pôs-se do lado da cauda do piano e eu do lado do teclado para arrastarmos o piano. E como há aquela coisa, olha, um bocadinho para aqui, um bocadinho para ali, não sei o que, eu para tratar o homem pelo nome, virei para ele, nós assim, mas a cena, imagina, nós assim agarrados ao piano, um de cada lado, e eu disse assim, olha, desculpe, como é que se chama? E ele, piano. Aí os outros elementos da banda mataram-se a rir, o homem ficou assim meio embasbacado. O gajo pensava que eu estava a perguntar como é que se chamava o instrumento. Bem, essa história foi engraçada. E lembro de uma história também curiosa que foi, eu vou ficar como um aldrabão, mas pronto, mas é o que é. Nós fomos tocar, eu, o Zé Lima e o Zé Luís Rego, no saxofone, fomos fazer um congresso num hotel que fica a 1 hora do Porto. E era aquela coisa de tocar depois do jantar, tocar ali uma coisa para o pessoal estar a tomar um café e a ouvir música. E nós fomos o acordo era, nós levávamos um PA, um sistema de amplificação, que é um sistema que eu levava e que alugava, não é? Em vez de recorrer a outros, tinha um sistema de amplificação. E levei, aquilo era uma sala enorme, uma sala de jantar, e ele veio o PA e quando chegámos lá a descarregar é que reparamos que um saco onde estavam todos os cabos do PA, desde a alimentação à corrente até a ligação da mesa para as colunas e tudo, tinha ficado no chão na minha garagem. E não havia de forma nenhuma de tempo. E então o curioso foi que, opá, o que é que vamos fazer? O Zé Lima tinha um amplificadorzinho assim pequenino, um Gallien-Kruger, e então eu liguei o piano ao Gallien-Kruger. Uma sala gigante e tínhamos uma coluninha assim. O Zé Luís Rego tinha um microfone sem cabo a fazer conta que estava a tocar para o microfone. E então quando nós estávamos supostamente a fazer o som, há um responsável lá que está assim lá ao fundo e eu levanto-me assim, olha, como é que acha que está o som? E ele, acho que está um bocadinho baixo. E eu vou à mesa de som e subo. Não é? Subo a mesa, nem a corrente estava ligada. E então nós tocamos mais um bocadinho e vejo, pá, está melhor. E fizemos o gig sem amplificação. Mas depois o mais curioso é que nos pediram se o sistema de som, se podiam alugar o sistema de som. Porque no dia a seguir havia um almoço e uma despedida. E então ia haver discursos. Se podiam usar o PA. E nós, ao ponto que vai a aldrabice, alugamos, o PA ficou lá, sem cabos, e ligamos um microfone ao Gallien-Kruger, que passou a ser o nosso PA, e eles fizeram aquilo no dia a seguir e diz que correu muito bem. E eu ainda fico assim com um certo peso na consciência de ser um aldrabão deste tamanho. Eu usei os Zés, o Zé Luís e o Zé Lima.
mas foi caricato. Olha, eu felizmente partilhei palcos com muita gente que me marcou. Eh, mas sei lá, lembro-me de tocar. Lembro-me de tocar com o Rolf Delfos, um saxofonista holandês, que convidei e que depois fizemos vários projetos e toquei cá e depois também fui a Roterdão tocar também com ele. Foi uma ligação muito boa musical e pessoal. Lembro-me também de um holandês que, passado uns anos, convidei, conheci-o aqui no Festival Jazz de Guimarães e convidei-o para vir fazer também os concertos e também gravámos um disco que é o Eric Vloeimans, um trompetista que também foi assim um gajo de peso. Lembro de acompanhar uma cantora que é uma grande senhora de jazz americano chamada Shirley. Ei, chamada. Uh, epá, uma tipa que o Miles Davis tinha uma grande admiração por ela. Sheila Jordan. Lembro de ter partilhado palco com ela. Sei lá. Pá, os momentos em palco às vezes não são pela dimensão dos nomes. Eu lembro-me de sair do palco assim de peito feito, cheinho de música, com malta que é malta daqui e que não é para o status. Sei lá, com o Pedro Barreiros, com a Fátima, o Zé Eduardo, contrabaixista lá de baixo, com o Bruno Pedroso. Pá, com muita gente seria injusto agora estar aqui a dizer, porque não vou dizer alguns de quem eu adorei, com quem adorei tocar. Mas a experiência de palco é assim uma coisa muito forte, não é? E por isso, às vezes, inesperadamente, tu sais abananado no palco de tanto gosto que tiveste em fazer aquilo. Olha, eu tenho histórias com os meus animais de estimação que deram em músicas, não é? Tenho o Mookie the Cat, o Cocas Blues. São histórias fortes, são ligações fortes na nossa vida, vivem connosco, aquelas criaturas, e, e deram origem a músicas. Mas tenho agora um tema, até é recente, ainda o toquei ontem em palco, com o Jogo de Damas, que é um tema que eu escrevi que se chama Gosto de Blues. E até acho que não sei se foi a primeira vez que eu escrevi música e letra. Estava super inspirado. E então, porque a mensagem é um blues assim um bocadinho spicy, mas fala de que parece que se perde a ligação às raízes do jazz e ao jazz mais mainstream e o blues mais mainstream não é uma coisa mais da origem do jazz. Então eu pego um bocado com a malta que só faz música supostamente muito avançada e digo na letra que ainda estão a tempo de aprender a tocar um blues. Isto é um bocado arrogante, mas aliás elas cantam ainda podes aprender. Pronto, é uma história que está por trás assim um bocadinho uma asinha de reclamação minha, mas é uma história curiosa. Olha, as discotecas, o disco tinha uma importância muitíssimo maior do que a que tem hoje, não é? E por isso as visitas às discotecas era assim um momento de grande gozo, não é? De ir procurar o disco novo deste artista ou daquele. Era caro, era caro, tinha que se poupar assim um tempo para se comprar aquele disco. E por isso era uma relação que eu tinha, e sei lá, aquelas pontos, a Tweetec, a Melody, a Peggy, a Jojo, eram pontos assim de peregrinação para ir buscar aqueles objetos incríveis que se chegava à casa, sim, pegar assim nas pontinhas para não riscar o disco. As rádios. Isso eram lojas de discos? Lojas de discos. No Porto? Sim, sim. Tubitec na Praça Dom João I, que reabriu passado muitos anos e está aberta agora para Tubitec.
e as outras que eu falei, a Peggy e a Melody, eram no Centro Comercial Brasília. A Jojós era no Centro Comercial do Feita, aquela galeriazinha, era logo ali à entrada. Pronto, havia assim uns sítios. Havia a Sofisticada na Praça Velásquez, hoje Praça Sá Carneiro. Pronto, era uma delícia estar ali. E havia aqui uma na Rua Júlio Diniz, havia uma muito engraçada que se chamava Clave. Era assim um bocadinho mais chique, em que uma pessoa entrava, pegava num disco e ias para umas cabines e punhas o LP e fechavas a portinha e ficavas ali a ouvir o disco a ver se compravas ou não. Um gajo ouvia 4 e comprava meio. Era um ritual muito importante para nós. Era a única maneira de consumir música também. Ou ias a casa de amigos com cassetes. Eu lembro de estar a estudar um standard, o meu primeiro real book, assim, fotocopiado 10 vezes já, como mal se via. E no real book, no primeiro real book, em baixo tem às vezes regravações de referência, o que era espetacular, aquilo era mesmo importante para nós. Então a pessoa estava a estudar um tema e dizia Blue and Green, tipo, dava assim ali uns acordes e eu tocava a melodia e depois é que gramava a ouvir isto mesmo tocado por gente, a sério. Ias abaixo e dizia Miles Davis Kind of Blue, por exemplo. E não tinhas o Kind of Blue, então começavas a telefonar ao pessoal a ver quem é que tinha o Kind of Blue, e se por sorte um desgraçado tinha o Kind of Blue, tu ias, um desgraçado não, desgraçado era eu, ias a correr lá a gravar aquilo numa cassete para levares para casa e para teres como referência de um álbum. Que é engraçado que hoje uma pessoa diz a um aluno, olha, era fixe ouvir trabalharmos o tema A, B e C. E a gente ainda está a sair da sala e já estamos a ouvir o A, B e C no telemóvel dele, porque o gajo ligou ao Spotify e pergunta, professor, esta versão é fixe? Não é bem no meu tempo. Isso é uma pergunta difícil, porque parece que tipo, fez tudo incrivelmente bem e fez e continua a fazer, não morri. Já estou como o Woody Allen no dia que fez 80 anos, deu uma entrevista e quando lhe perguntavam planos para o futuro, ele tinha uma porrada deles e o entrevistador estava assim, este gajo não sabe que tem 80 anos, e ele, não, eu sei que metade da minha vida já vivi. Portanto, nessa perspectiva eu vivi bem um terço. Acho que não, quer dizer, não tenho nenhuma coisa que tenha acontecido e que eu digo, se quisesse, se calhar tinha feito esta opção ou tinha feito de maneira diferente. Claro que podia ter feito e continuar a fazer e tipo dar muitos pontapés, mas acho que faz parte. Não me lembro, não tenho nenhuma coisa assim que eu possa dizer fiz mal. Olha, eu acho que se faz muito boa música. Acho que se faz muito boa música no Porto, gerações de malta com 50 anos, com 40, com 30, para não dizer já com 20 e muitos, já, a gente ia tocar muito bem. Portanto, o nível aumentou exponencialmente, é incomparável o nível. Tipos a tocar com 20 e tal anos saem estas centrifugadoras que são as escolas. Nós fazem um conservatório no Porto, em Coimbra, ou o que seja, e depois dali vão para o Meismaio, para o Meismelo, lá para fora, muitos deles. Os miúdos com 23 anos, 24, estão uns leões a tocar. Depois, aos que têm talento e que têm vontade de trabalhar e que têm motivação para trabalhar, e esses vão muito longe. Portanto, há muito boa música no Porto. Questão estéticas é que eu acho que não está tão alargado, se calhar, como era de antes. Quer dizer, hoje parece que a estética, dentro do jazz, que falo, que conheço melhor, parece que está tudo... É um bocado aquela história que eu estava a dizer do gosto de blues, quer dizer, parece que ninguém gosta de blues, parece que ninguém gosta de tocar o My Funny Valentine, quer dizer... eles têm que tocar isso no percurso académico. Como um pianista clássico tem que tocar Bach, tem que tocar sonatas de Beethoven, tem que tocar
Chopin, têm que tocar Debussy. E no jazz também eles têm que fazer esse percurso. E o que me parece é que se exige e se investe pouco nesse percurso, na importância desse repertório. E depois, claro, cada um faz o que quiser, não é? Cada um é fiel aos seus princípios e vai. Mas parece-me é que está tudo um bocadinho no mesmo. E não há muitas linguagens diferentes aqui a conviver aqui no Porto. Agora, a qualidade é muito alta. Olha, eu tive sempre essa, porque comecei muito cedo a dar aulas. Ainda estava eu a fazer os meus primeiros bandas de bar e andar por aqui a tocar nos bares. E já dava aulas na escola de jazz. E pronto, eu acho que se aprende a dar aulas. E eu tenho assim 3 períodos, que são mais ou menos de 12 anos cada um, até agora. Eu tive 12 anos a dar aulas na escola de jazz, que foi basicamente dos anos de 88 a 2000. Depois tive de 2000 a 2012, onde não me liguei a escola nenhuma. Dava aulas particulares, praticamente os alunos que tive nessa época foram em minha casa. E depois, desde 2012 até agora, que são quase outros 12, são mais 13, no Conservatório de Música do Porto, foi quando abriu a variante jazz no Conservatório. E eu, João Pedro Brandão, o Kiko, fomos dos primeiros a entrar e a ficar, e continuamos lá. Opa, eu acho, eu dei aulas a muita gente que são músicos aí bem conhecidos aqui da nossa praça. E digo isso muitas vezes e tenho sempre que reforçar que isto não é nenhuma vaidade. Eu sei que, sei lá, que o João Pedro Brandão foi meu aluno. Uns mais tempo, outros menos tempo, sei lá, o Jeffrey. Muita gente que aí anda e que são músicos respeitadíssimos. E que foram meus alunos, o Pedro Neves, o João Salcedo, até de outra área, o Fernando Rodrigues, que dá aulas da sua de Coimbra. Isto tem a ver com a geração. Eu sou mais velho e portanto eles apanharam-me numa fase em que eu já sabia mais que eles. Não tem a ver com mais nada. E aliás, eu às vezes uso a máxima de não há bons e maus professores, há bons e maus alunos. Claro que há bons e maus professores, mas é muito mais importante os alunos que tu tens. E senão uma pessoa não tinha 100 alunos e diz, estes 10 são conhecidos e andam aí a fazer alta gente. E os outros 90. O professor era o mesmo. Portanto, quando não há talento, vontade, determinação, capacidade de trabalho e não sei o que é, se vai lá, não há professor que dê a volta. Não é? Mas foram essas 3 essas 3 fases. E depois apanhei a abertura da escola de jazz e depois apanhei a abertura do curso de jazz na ESMAI, que foi mais ou menos no fim da minha relação com a escola de jazz. E foi quando comecei a dar aulas particulares. Então eu preparei muita gente que foi para o recém-criado curso de jazz na ESMAI, preparei-os em minha casa. Então essa malta passou toda para a minha casa, a maior parte destes que eu estou a falar, principalmente pianistas, mas não só, que passaram por ali. Inclusive aulas de combo, que também dava, aulas de conjunto, porque parecia uma escola na minha casa. Mas, sei lá, não sei. É bom porque, aliás, eu quando fui ao conservatório dar a entrevista de emprego, quando concorri a primeira vez para o conservatório, eles sabiam quem eu era, que dava aulas e há muito tempo. E eu disse, pá, é fixe, tenho uma liberdade de horários e marcas e desmarcas aulas sem grandes stresses, numa escola não é bem assim. Mas disse, estava farto, e é verdade, estava farto de estar assim ali na ilha, isolado, e dar aulas numa escola, e numa boa escola como é o conservatório, que eu gosto imenso daquela escola, gosto muito de trabalhar ali. É muito mais interessante porque tu fazes parte ali de um projeto de levar este aluno lá acima, o mais acima que podes. Mas ele não tem aulas só comigo, tem aulas depois de treino auditivo com o AP, tem aulas de combo com o João Pedro Brandão, ou seja, tem aulas de orquestra com o Paulo Filipe.
E portanto é muito mais interessante. Agora, esses 12 anos eu também estava com uma atividade muito grande de escrita e de palcos, e foi uma boa opção, foi daquelas que eu não me arrependo, como eu te estava a dizer há bocado. Mas é isso, são essas 3 fases. Pá, dava o conselho que eu daria agora ao meu eu, a começar, daria aos meus alunos e às pessoas que eu conheço que estão a começar também, que é preciso capacidade de trabalho, e às vezes a malta do jazz, ou quem vem para esta música, acha que isto é preciso um gajo curtir um bocado e ouvir música e dar uns toques e não sei o quê, e é falso, e cada vez é mais falso. Isso cada vez é mais exigente o nível e a formação de base. Digo para ter capacidade de trabalho, para procurarem bons formadores, bons professores, bons tutores, e serem fiéis a si próprios, que é, quer dizer, gostam de uma determinada linguagem, ou determinadas formações até, sei lá, serem determinados, é mais isso que eu queria dizer, serem determinados, que querem perseguir as coisas que querem e não andarem ao sabor do vento. Agora estou a fazer casamentos, ok, nada contra, mas tu queres fazer casamentos sempre? Queres andar a fazer esse mercado? Então luta para não fazer só isso, porque eu conheço muitos casos de malta que entrou nesse esquema, não por vocação, entraram por necessidade, porque é um trabalho, e depois nunca mais saíram. E isto parece que passa um ano, mas passam 2 e passam 10. E cada vez ficas mais longe daquilo que tu gostavas de fazer, portanto, por não teres determinação. Às vezes é preciso sorte, como em tudo na vida, não é? Mas é preciso essa capacidade também, um bocadinho de afastar e dizer o que é que eu ando aqui a fazer. Isso é muito difícil. Sei lá. Não sei, dedicação, honestidade. Nunca gostei de pessoas, e posso ser criticado neste ponto ou naquele, que eu também se calhar fiz isto. Eu nunca senti que fizesse isso, que é andar em bicos de pés. Não gosto nada de andar em bicos de pés. E vejo muita gente em bicos de pés, que é a querer parecer mais altos do que são. Eu gosto de andar com os calcanhares no chão e ser o que sou. Olha, os que se relacionaram comigo, quer os meus colegas músicos, quer os meus alunos, de, de ficar na memória como uma boa pessoa e como um gajo fiel aos amigos e como essas qualidades de pessoas. Da música não sei. Também estou como o Woody Allen. O Woody Allen diz que ele, uma biografia dele, e ele diz que não quer atingir a imortalidade através da sua obra, quer atingi-la não morrendo. Portanto eu partilho, não é a minha obra, quero estar aqui muito tempo ainda. Obrigado. Fixe? Deixa-me só tirar uma fotografia. Oh yeah! Olha, tu apanhas uma barriga no filme? Não. Ei, que bom! Mas estou como um Eu fino. não sei, cara. Estou como um fino.